Yeah. Yeah. Mamá tá chorando é muito A página não se fala. todo mundo desesperado. Mamá tá chorando é muito A página não se fala. ninguém mais ninguém falou morar. Tu tenga mate coco de cola. Ninguém pai ninguém for morar malata te. Tu tenga mate coco de lá. Minha queridinha, minha bonitinha, minha chucu-chucu da mamá dela, minha caçula e minha chuchu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos bater lá, Tamazé. Vamos procurar Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos bater lá, Tamazé. Vamos procurar
Ora viva, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa entrevista aqui na Rádio Zango 8000. Meu nome é Chacuiza dos Santos Moachinguenge e este é o Espaço Entrevista. Estamos aqui no Zango 5, Zango 8000. Está assim com um clima meio adormecido, um clima cinzento e nós estamos aqui com uma temperatura mínima, uma temperatura boa, porque temos em nosso estúdio os senhores Wilson Saleso e Kleber de Souza. Juntos vamos abordar um tema que é muito pertinente para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Depois da formação académica, a maior luta é a busca do primeiro emprego. Estamos aqui para falar sobre recém-formados, desafios na busca do primeiro emprego no atual mercado. Ora viva, sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Certo. Obrigado, obrigado. Então, foi difícil chegar à Rádio Zango 8000? Olha, por acaso, sim, tivemos um pouquinho de transtorno e congestionamento no caminho para cá. Porém, conseguimos chegar a tempo, graças a Deus. É a primeira vez que vem ao Zango? Zango no geral? Não, Zango no geral não é a primeira vez, mas Zango 8000 sim é a primeira vez. Tanto é que até o próprio motorista nem tinha tanto domínio assim de como localizar os edifícios. É uma viagem grande, razão pela qual querem tornar isso uma província, uma outra província. Yeah. Manos, sejam mesmo bem-vindos. Vocês são jovens e com certeza têm domínio sobre as dificuldades que os jovens têm na procura de um emprego, do primeiro emprego. Então, numa questão de apresentação, gostaria que fizessem uma breve apresentação para o pessoal que está a ouvir a entrevista a partir dos nossos canais, poder ter mais ou menos alguma noção de com quem quem está a falar, né? Então, nesse caso, eu sou Wilson Saleso, sou engenheiro de perfuração de poços e completação de poços de petróleo e gás. Fiz a minha licenciatura na Rússia, na cidade de Stavropol. Já o mestrado em engenharia geológica, a especialidade geofísica eu fiz em Portugal, na cidade de Aveiro, e por intercâmbio na Universidade do Porto. Logo, eu agradeço pelo convite, não é? Pela que a Rádio Zango 8000 nos fez, e espero que aproveitamos da melhor forma possível esse nosso encontro. Deste lado aqui, Kleber de Souza, formado em Engenharia Química no Instituto Superior Politécnico Catangonjo. Atualmente pensando no mestrado, mas pensando principalmente no mercado de trabalho. Isto é o que nos motivou a chegar até cá e esperamos que os ouvintes deste lado prestem atenção e agradecemos agora a participação. Ok, vamos começar mesmo já por ti. Como é que foi o processo de formação? Quais são as dificuldades? O que é que mais foi pedra no sapato, como podemos dizer na gíria, para a sua formação? Tu fizeste cá em Angola. Qual é o resumo que fazes daquilo que foi a formação e a universidade onde fizeste? Certo. Em geral, dificuldades nem tanto. Vamos dizer mais no setor de laboratórios. É uma situação que o nosso país peca muito. Muitas das vezes os cursos são técnicos, mas é mais em base de teoria, quando deveríamos ter se calhar um pouco de 50%, ou 50% teoria, 50% prática, mas o mais difícil, por assim dizer, é mesmo a falta de experiência no que toca à área de formação. Uma vez que o curso é em Engenharia Química, é uma área muito ampla, de fato. Não só para o setor petrolífero, que é o setor que muita gente procura alcançar, mas também como setor industrial, setor alimentício, que chega a ser o nosso, nesse caso, o meu foco em geral. Não tem uma só área que eu estou me focando propriamente.
Então, por que a escolha deste curso? Desde sempre gostou de engenharia química, sempre gostou de química? Como é que foi a escolha para este curso que praticamente será a profissão? Exato. Desde muito tempo sempre quis fazer, a princípio era engenharia petróleo. No entanto, após fazer a inscrição, isso foi no Macarenco, era um curso com uma vaga muito concorrida, e a segunda opção era química industrial. Não diferenciava muito, até porque ao passar para a 12ª, tu tinhas a opção de voltar ou fazer o curso de petróleo. Mas estando no curso de química, acabei verificando que chegaria a ser um pouco mais amplo, porque ele abrange não só o setor petrolífero, como já disse a princípio, mas também outras áreas industriais. E feito química industrial no médio, ao terminar, nada melhor do que dar sequência à área de formação. A princípio, fiz a inscrição em várias universidades, desde já. Acabei passando também na Agostinho Neto, mas não era um desejo estudar lá. Acabei passando também no SPTEC. Ou seja, no SPTEC acabei não estudando lá porque eles divulgaram 2 listas a princípio, e a segunda lista divulgada, as matrículas já haviam começado. E para não ficar parado, já havia feito a inscrição em outra universidade. Quando foi divulgada a primeira lista, a pessoa já pagou, as universidades não reembolsam os valores, acabei terminando nesta universidade. Por consequência, pelo menos na minha época, os professores eram maioritariamente estrangeiros, mais dizer cubanos. São excelentes formadores, não são que nem, desculpa-me lá, muitas vezes nossos contemporâneos, que acabam mais dificultando do que ajudando os alunos para a sua formação. Ok, e como é que... quantos anos de formação no Catangonge? Exato. Foi 5 anos ao todo mesmo. Exato. Fiz do 1º ao 5º ano, com algumas cadeiras e por aí. faz parte do processo. Exato. Com algumas cadeiras, mas terminei no tempo devido. Eu levo sempre em mente as palavras que a minha mãe sempre dizia: a universidade é para entrar e sair. Sim. Se são 5 anos, são 5 anos mesmo que deve-se fazer. E foi isso que aconteceu. Ok. Sr. Wilson, teve a oportunidade de ter a formação em um país avançado, evoluído, totalmente diferente naquilo que é o ensino. Como é que foi estudar na Rússia? Como é que aconteceu? Foi uma bolsa? Foi mesmo esforço familiares? E como é que foi a tua inserção no sistema de ensino diferente do nosso? E como é que foi o teu enquadramento? Bom, basicamente, a princípio, eu posso já começar dizendo que foi por intermédio de uma bolsa que eu fui para a Rússia, não é? E como opção, inicialmente eu queria fazer engenharia de telecomunicações. A segunda opção é que era engenharia de petróleos. Porém, sei lá, por sorte, se assim posso dizer, feliz ou infelizmente, o convênio que a Angola tinha com a Rússia abrangiu maioritariamente o curso de engenharia de petróleos. Então acabei realmente fazendo. A maior dificuldade, por acaso, foi a língua. Inicialmente nós tivemos que fazer 1 ano de língua, não é? A opção de estudar em inglês foi somente para alguns estudantes, no caso da Nigéria e por aí fora, cuja língua nacional ou oficial é inglês. Para todos os outros casos, como eram os estudantes do Congo Democrático, angolanos e por aí fora, nós tivemos que realmente fazer a formação toda em russo. Por acaso eu tive um bom aproveitamento. Por incrível que pareça, lá era proibido deixar cadeiras. Para quem deixasse uma cadeira era simplesmente cancelado da bolsa e tinha que voltar para Angola. Era um sistema completamente rigoroso, porém proveitoso. Completamente diferente do ensino ou do sistema de ensino que nós temos cá. Maioritariamente as provas, 85%, se não mesmo 90% das provas são orais.
E foi interessante, gostei de lá estar. E teve um bom aproveitamento, por acaso acabei terminando com mérito, não é? E a família ficou completamente feliz. E agora nós estamos aqui à espera, não é, do passo subsequente, que por acaso vai ditar já o nosso futuro. Nesse momento nós estamos a ver o presente, já com os diplomas em mão, porém o futuro é que nos trouxe cá. Ok. Quantos anos na Rússia? Olha, ao seu todo eu fiz 1 ano de língua, 4 anos de licenciatura, por acaso acabei fazendo mais 1 ano de mestrado, que infelizmente acabei não concluindo por causa do Covid. Durante o mestrado, eu vim para cá para visitar a família, mas o Covid estava no seu pico, então o território aéreo acabou sendo fechado, o que acabou dificultando a volta a tempo e a hora, então o mestrado acabou ficando pendente. Mas passado algum tempo, 9 meses exatamente falando, eu fui para Portugal e recomecei um outro mestrado com uma outra especialidade. Talvez um dia eu vá para lá terminar, talvez. A situação lá não está muito boa atualmente, mas quem sabe um dia. Ok. Como é que foi a tua inserção? Chegou na Rússia, não entende nada de russo. Teve a sorte de ter angolano na tua caravana? Sim, sim. Inicialmente nós encontramos alguns estudantes, aproximadamente acredito que deviam ser mais de 100, e eles estavam já no primeiro ano enquanto nós estávamos a começar o ano de língua. Porém, o ensino, o método de ensino lá, especialmente para os recém-chegados, era das 7h30, 8 e ponto, até às 17, 18 horas. Isso na época da aprendizagem de língua. Porque além da própria língua em si, nós também temos que fazer algumas formações complementares, que era matemática, física, química, educação cultural, história. Então, basicamente, todo esse pacote constava logo na primeira semana que tu chegaste. Nós não tivemos tempo para, sei lá, aproveitar o país, se assim podemos dizer. Somente depois, na época intermediária de férias, não é? Entre o preparatório e a inserção em si na universidade, porque nós tivemos que fazer um teste para poder começar o primeiro ano. Quem teve mau aproveitamento nessa altura, teve que voltar. Então, foi mesmo complicado, porém, nós nos mantivemos firmes e por aí fora, tudo acabou correndo bem. Boa, boa. É importante saber sobre estas questões, porque de certeza que tem pessoas, tem jovens que ambicionam um dia estudar na Rússia, e pelo menos com esta entrevista vão ter mais ou menos alguma noção, vão estar preparados. Eu acho que vão começar já a fazer aqui uma preparação de línguas. Acho que aqui já há escolas que lecionam russo, não sei, né? Mas e como é que foi a convivência com o pessoal da Rússia? Como é que havia alguma ligação ou simplesmente estás no teu canto para estudar, é só estudar, não há bom dia, boa tarde em russo? Como é que é? Os russos são simpáticos com os africanos? Olha, depende muito da cidade em que tu estás inserido, não é? Eu posso dizer que não ao seu todo, porém tem algumas cidades que são mais abertas, têm a mentalidade um pouquinho mais assim acolhedora, se assim posso dizer. Especialmente a cidade em que eu fui, ela era uma cidade que tinha muito poucos estrangeiros, muito pouco contato com estrangeiros. Na verdade, eu posso dizer que os estudantes que nós lá encontramos praticamente foram as primeiras levas de africanos ao seu todo. Então, ainda era muito, muito estranho para eles. Inicialmente, olha, já aconteceu de eu estar no mini mercado e uma senhora já assim, sei lá, na casa dos 60, 70, vir me pegar para ver se eu estou sujo, alguma coisa assim. Que era a primeira vez que ela teve contato com negro, preto, africano, se assim podemos dizer. Mas tirando essa questão, dentro da sala de aula, as turmas eram mistas. Tinha angolanos, sul-africanos, nigerianos, congoleses, camaroneses, russos, Uzbequistão, Tajiquistão. Era tipo uma mistura. Se tu estiveres a fazer o mesmo curso, a mesma especialidade, todo mundo vai fazer, ou tipo, vai ter aulas na mesma turma,
fará a prova do mesmo jeito, não é porque tu és estrangeiro e Uhum. nós Não, vamos te não havia facilitar. exclusão. Não, era misto. Tu és estudante, tu tens o mesmo direito, vais fazer a mesma prova e vais ser avaliado da mesma forma. Razão pela qual era mesmo muito rigoroso. E muitas das vezes nós até reclamávamos por achar supostamente injusto. Mas os docentes não viam assim. Tu vieste para cá para aprender, amanhã voltar para o teu país como um Para especialista, dar o contributo. como um quadro, então tu deves aprender da melhor forma possível. Então, Ok. Engenharia de petróleo. Por que a escolha? Sempre ambicionou em trabalhar em empresas como São Angola e tal. olha, os motivos são os mais diversos, mas inicialmente eu posso dizer que, por acaso, sempre foi uma formação, um curso que eu tive interesse. É um curso muito abrangente. Existem muitas especialidades dentro dessa engenharia de petróleos. Eu, no caso, a minha especialidade é perfuração e completação de poços. Também tem sistemas de transportes, tem reservatórios, tem geofísica aplicada. Tudo isso está incluso nesse mesmo pacote em si de engenharia de petróleos. Olha, um dos maiores motivos, eu posso dizer que, enquanto crescia, acabei conhecendo uma outra pessoa que estava inserida no mercado, não é, petrolífero. E eu dizia, olha, se um dia eu também quero ter as condições que eles têm, tenho que estudar e fazer essa mesma formação. Essa foi uma das razões, não é? Para, sei lá, até certo ponto, ter um certo poderio financeiro maior do que se calhar outras formações ou outras áreas podem oferecer. Além da paixão pelo conhecimento em si. Senhor Kleber, estando em Angola, tendo feito a licenciatura em Angola, ambiciona em fazer algumas outras formações fora de Angola? Nesta fase, nem tanto. Nesta fase digamos, da vida, nesta fase que a idade também não está a recuar. Certo. Muitos de nós, assim como eu, acabamos já formando também famílias. Meio complicado. Formações fora de Angola não, mas é mais formações mesmo no território angolano. Formações mais propriamente no mercado petrolífero, no mercado industrial. Em contrapartida, não são formações baratas. Exato. São formações que, se calhar, uma boa formação não te fica menos de 500 mil kwanzas. Vamos dizer uma formação não tão boa, uma básica. Uma formação básica. básica. São as formações que chego a ambicionar agora. Para tal, tem que ter um certo poderio financeiro. Poderio financeiro esse que muitos de estão nós difíceis no país. está escasso. Então, é mais uma cena do género. Ok, são recém-formados e agora estão na luta, no desafio, a enfrentar as dificuldades na busca do primeiro emprego. Quais são as maiores dificuldades que têm encontrado depois de terminar a licenciatura, depois de ter feito a formação? Quais são as dificuldades que têm encontrado para ter um emprego? A maior dificuldade, acredito que vou dizer eu no geral, para todo o angolano recém-formado, é a questão de experiência profissional. Muitas das empresas, o maior foco é experiência profissional, porque eles já não querem alguém para formar. Eu preciso sim, de alguém que tenha o conhecimento básico, não só a teoria, mas tenha um pouco da prática, que a formação vai ser on job, vai ser no terreno. Então, este é o maior desafio que a pessoa tem encontrado. Experiência profissional. Quando a pessoa não tem essa experiência profissional, mesmo a academia, muitas das vezes, as academias angolas não têm, na maior parte das vezes, um convênio com as empresas, tanto na área, no setor industrial, petrolífero, entre outros, que acaba vindo a dificultar mais a nossa vida, por assim dizer. Ok. Neste caso, se as universidades, as faculdades tivessem convênio com algumas instituições, tipo empresas, será que isso não facilitaria bastante os jovens recém-formados? Exato, acabaria assim facilitando, uma vez que eles
acabam requisitando sempre a experiência profissional. E as universidades tendo um certo convênio, nós estaríamos a ver o que estamos a ver na teoria, na prática, ou seja, na teoria estaríamos a ver na Na prática. prática. E tendo prática daquilo que o mercado de trabalho exige, quando fosse para ser inserido, no caso de a empresa está a pedir uma determinada experiência e tu viste aquilo, mesmo que meio que superficial, o resto aprende-se. Exato. Uma cena que eu curto muito no ser humano é adaptável às situações. Sim. O ser humano é adaptável mesmo. Exato. Então, é isto. Ok. Senhor Wilson, quais são as dificuldades que tem encontrado neste momento na busca do primeiro emprego? Acredito que já teve alguns business, alguns biscates, como se diz aqui na nossa gíria, mas sabe-se que os jovens conseguem ter uma vida estável, uma vida física estável, né? Económica e social, tendo um emprego. Como é que está a ser a busca do primeiro emprego? Olha, por acaso eu tenho tido a sorte, não é? Diferente dos outros, muitos outros que no caso eu acabo conhecendo, de ser muitas das vezes chamado para uma outra entrevista, um ou outro teste, mas tem um porém. A questão mesmo da experiência acaba pesando, apesar de você ser chamado para um teste ou para uma entrevista. E por acaso também acabo tendo a sorte de, quando em muitas e raras ocasiões uma outra empresa acaba solicitando jovens recém-formados sem experiência, de também ser chamado, não é? Porém, a inserção em si, aí que é o passo final, não é? A cereja no topo do bolo, é que tem sido um pouquinho mais complicado. Mas eu posso afirmar que oportunidades por acaso há, mas muito poucas. Tem havido, mas poucas. E a maior dificuldade tem sido mesmo essa. Se de alguma forma tu foi chamado para fazer um teste, uma entrevista, o que se espera é até certo ponto transparência, não é? Uhum. E até certo ponto não vou dizer facilidade, não. Porém, a transparência. Se tu por acaso estás capacitado para tal, se os testes correram bem, que tu seja inserido. Essa é aquela questão, caso Misha, né? Tem cenas em que tu tens a capacidade, mas a empresa ou alguém por detrás põe o sobrinho que não tem experiência, que não sabe, depois põe água na panela. tem havido isso? Já sentiste que alguma vez foste injustiçado em não aceitarem ou não aceitarem a tua, depois da entrevista, não ser chamado? Já. Por acaso, ainda esse ano já ocorreu duas, talvez três ocasiões do gênero. Mas como, no geral, o processo em si não avança, eu não consigo dizer se quem ocupou a vaga está ou não capacitado. Uhum. Então, eu próprio em si não estou capacitado para dizer ou julgar até esse ponto. Porém, eu por acaso já fiz realmente testes, entrevistas que eu me senti confortável e que depois no final não houve feedback. Não necessariamente nem sequer positivo ou negativo, simplesmente fica assim neutro e pronto. Bom, no geral, o ideal seria, até se tivesse como aconselhar, o ideal seria tipo, tu falhaste aqui, aqui e ali, até porque isso nos ajuda a melhorar para uma futura entrevista um futuro teste, não é? E que haja também transparência. Olha, tipo, vocês vão fazer teste, sei lá, matemática, mecânica, não é você chega lá no alheio e depois, tudo bem que nós temos que estar preparados, sempre. Mas pelo menos uma noção do que é que se vai tratar. Por aí. Já acaba facilitando no processo de preparação, possivelmente acaba influenciando no resultado final. Ok, essa é uma pergunta geral, é uma pergunta cruzada, né? O que é que se deve fazer para se ultrapassar este caso experiência, 5 anos de experiência, 10 anos de experiência? O que é que os recém-formados devem fazer? Ou o que é que se deve fazer para que isto altere? Porque desta forma, tipo, as pessoas são obrigadas a trabalharem muito antes da formação. Sim.
Olha, inclusive até já teve pessoas que me aconselharam, no caso, a baixar o nível acadêmico para um jovem técnico para ser facilmente aceite nas empresas. Porque supostamente algumas empresas, segundo, né, o conselho das pessoas, alegam que não terão capacidade para remunerar, não é, diante das formações e capacitações que nós temos. E pessoalmente eu digo, de preferência me pagarem como um técnico e me aceitarem do que me rejeitarem porque tem excesso de formação, capacitação sim. ou formação. Logo, fica meio complicado. Em si, os jovens que, no caso, estão em fase de formação, já são formados, eles não têm o que fazer, ou nós não temos o que fazer. Mas sim, deve-se fazer alterações a nível dentro das próprias empresas, assim como também da própria conjuntura do país, que é, muitas das vezes, gerar programas de estágios espontâneos com ou sem remuneração, porque o estágio em si acaba dando uma outra visibilidade ao currículo. Logo, o que se espera não é que tu deixes de te formar para poder trabalhar, porque tem aqueles empregos que exigem a formação e tem aqueles empregos que exigem a formação, a experiência e muito mais daquilo que realmente você não consegue fornecer porque simplesmente tu tens uma licenciatura ou um mestrado. Então fica meio difícil, fica mesmo muito difícil poder conciliar. A princípio eu posso dizer que nós em si, como estudantes, se calhar recém-formados, jovens júniores, não é, na área profissional, não temos muito o que fazer, a não ser continuar a fazer o que nós estamos a fazer. O país precisa de formados, então vamos continuar a nos formar. Sr. Kleber, entrevistas como estas, debates como estes, acredita-se que pode também ajudar algumas empresas que estão sempre em atualização naquilo que são o dinamismo dos jovens e tal. Será que se houver mais debates a nível das comunidades, a nível da sociedade e posteriormente parlamentar, será que isto consegue-se ultrapassar essa questão de 10 anos de experiência? É para 5, 2 anos de experiência, ainda entende-se. Mas agora, 10 anos de experiência. É meio complicado. Imagina alguém que terminou a faculdade no tempo devido, vamos dizer, aos seus 21 anos, 22 anos, 10 anos de experiência, começou a trabalhar com os 12. E isso não é possível, você começar a trabalhar com 12 anos. Mas o que digo no geral, o país peca mesmo na questão transparência. E muitas das vezes tu simplesmente assustas que começou uma nova empresa. Já vão começar a trabalhar. Quando já tem pessoas a trabalhar. Já tem pessoas. Sim. Tu não viste onde é que foi feita E aí inscrição? a questão é sempre aquela: quem são essas pessoas? Exato, Quando foram recrutadas? exato. Como foi o processo? Chega a ser meio complicado. E transparência não só nisso, mesmo nas entrevistas, muitas das vezes. Acaba-se nunca tendo-se o feedback se acabaste correu passando, fixe, se não se- passaste. Acredito que as pessoas ficariam um pouco mais descansadas a recebessem a ligação. Não, Sr. Kleber, não foi dessa vez, mas temos o seu currículo. Conforme muitas das vezes as respostas são dadas em algumas por e-mail. Recebemos o seu currículo, mas de momento não corresponde aos critérios. Mas os critérios esses não são Detalhados. critérios abismal, muitas das vezes. É critério mesmo experiência. Certo. Quando o Messi foi para o Paris Saint-Germain, surgiu até um meme. Já imaginou se o Paris Saint-Germain não aceitasse o Messi porque ele não fala francês? Então, é uma cena like this. Tem que ter transparência. Tem que ter oportunidade. Eu ouvi recentemente que vai abrir uma empresa acho que refinaria ou produção de óleo vegetal. Mas já existe a empresa. E já existem os funcionários. Não houve anúncio. Acho que ela vai começar. E em muitos concursos públicos. Acontece em muitos concursos públicos. Tu tens um concurso, ou fazes o concurso, eles dão-te a nota ou vem que não apto. Dão-te a possibilidade de reclamar, só dão-te a possibilidade, mas não te respondem. Ou seja, a liberdade de expressão existe, mas só não garante a liberdade após a expressão. Certo. Então, é complicado, tanto o setor privado, conforme disse. O emprego existe. Existe muito. É só emprego. as dificuldades. São os links.
Eu acho que também por outra, chega a ser mesmo maldade de algumas pessoas, não? De tipo, esse lugar é para o meu sobrinho, não pode, ninguém mais pode ocupar essa vaga. Eu estou aqui há 30 anos nessa empresa. Não, acontecem situações, muitas e muitas situações do gênero. Eu não sei se, vamos dizer, se as outras culturas são assim, as culturas americanas, europeias, em que o teu conterrâneo, ele não quer te dar a vara de pescar, ele quer que você vai continuar a buscar o peixe. O que nós queremos não é isso, é uma independência financeira. Por que não capacitar as pessoas ao seu redor? Que quando tiver alguma situação, tu não precisas ir distante. Sim. Tu precisas de algo. O teu seio familiar, o teu seio de amigos. A tua back mesmo. Está recheada. Certo, certo. Mas as pessoas não pensam assim, não. Eu quero continuar a ser o camarada que quando chego, epá, o que é que estão a beber? Sou filho do fulano. O que é que estão a beber? Não, tá xixi, a conta bateu quando? Não se preocupe, eu pago. Mas não é isso. Beber ou comer nós vamos ter sempre. Certo. Então é a oportunidade. E muitas das vezes dizem, não, vocês estão à procura de empregos com salários bastante altos, assim, coisa do gênero. Primeira formação em Angola também não é barato. E agora que fez uma atualização nos preços de formação no nível académico, então eu estou a pagar desde o primeiro ano, vamos supor, quem está a fazer o curso de medicina, Certo. está a pagar 100 mil kwanzas. Ele anualmente está a gastar 1.200.000. Multiplica isso por 5. São praticamente 6 milhões em que ele gasta em formação. Então, eu espero ter, em parte, um retorno da minha formação. E não vão só as propinas. Temos estágios. Tem estágios, temos tem o material. É uma série de coisas que não chega a ser... A pessoa está a ser exigente, porque estágio estamos a pedir. Um estágio não remunerado. Queremos a experiência, 1 mês, 2 meses. O mercado de trabalho já vai nos olhar com outros olhos, mas para isso precisamos ter uma certa abertura. Certo. E não existe essa abertura. Debates como esses, entrevistas como essas, ajudam também as empresas a repensarem nas suas políticas, porque eu acredito que também existem empresas que dão oportunidades a jovens que estão a vir de uma formação. Só para mandar um abraço muito grande à Carla Repdiva, a partir de Moçambique, nossa ouvinte, nossa colaboradora também em Moçambique, e a todos os ouvintes que estão em linha. Sei que muita gente está aqui na página do Facebook. Por favor, deem as vossas opiniões sobre este tema, né? Em busca do primeiro emprego depois da formação. O que é que vocês têm a dizer? Nós estamos aqui com os nossos convidados que estão a falar sobre este assunto. São jovens recém-formados, o senhor Wilson Salesso, formado na Rússia, e o senhor Kleber de Souza, formado aqui em Angola. Senhor Wilson, o que é que tem como mensagem para os empresários, para as empresas públicas, para as empresas privadas? Qual é a mensagem que tem a deixar? Uma vez que estamos na internet e por qualquer onda digital, a informação chega a um PCA de uma empresa, de uma Sonangol, de uma Galp. O que é que tem para dizer como recém-formados? Qual é a vossa ideia sobre este assunto? Bom, na verdade, opiniões e ideias existem muitas, mas se eu puder resumir, Angola precisa realmente de nós, no geral, precisa de nós. Por quê? Até pouco tempo atrás, o índice de analfabetismo era muito alto. Nos últimos 10 anos, o índice de licenciado acabou, sei lá. É enorme. Todos os dias tem muitos licenciados. Isso, então, esse realmente era a verdadeira luta que Angola teve nos últimos, sei lá, 22, 30 anos, se assim posso dizer. Agora que realmente começamos a conseguir algum resultado quanto à redução do índice de analfabetização, logo, agora nós precisamos realmente aumentar as taxas de emprego, empregabilidade. E
o país em si precisa e muito realmente de mãos de obras, sei lá, aqueles menos capacitados intelectualmente, podemos realmente sempre acabar enquadrando em alguma área de serviço que não precisa necessariamente o uso em si Da mente. das faculdades mentais, não é? Certo. Como tal em si. Porém, o país para desenvolver precisa de pesquisadores. Precisa de pessoas que tenham a capacidade não somente de pensar, mas sim de desenvolver e criar ideias, tornar elas reais. E eu posso dizer que parte de nós licenciados realmente fomos formados para isso, que é para tentar fazer do país um local melhor, não é? O maior dos maiores conselhos que eu daria é: eu por acaso estou a participar de algumas entrevistas e testes para jovens recém-licenciados, é que eles vão realizar uma ou duas entrevistas, ou três, não é? As empresas de grande dimensão vão realizar entrevistas de, sei lá, mais de 10 mil candidatos e é só 2, 3 vagas. Já viste? Mas os recém-licenciados que nós vemos anualmente, às vezes excedem mais de 50 mil candidatos em si. E às vezes aquelas vagas já estão preenchidas, o concurso é só uma fachada. Ainda tem esse porém. Mas, tudo bem, supondo que realmente não seja nada, sei lá, camuflado, se assim podemos dizer, e que realmente essas 2, 3, 4, 5 vagas realmente existam, tem outro porém. É muita demanda para tanta... Para pouca vaga. Estás a ver? Então, no geral, o que eu se calhar aconselharia é: vamos realmente aumentar o número de vagas. Porque em si, produção nós estamos a precisar diariamente. Porque nós sabemos que a nossa economia não está nos seus melhores momentos. Logo, nós temos pessoas dispostas a trabalhar e temos a necessidade de realmente trabalhar porque o país precisa. Logo, por que não aproveitar essa mão de obra aqui? Eu não vou mentir, muitos de nós querem um emprego e muitas das vezes nem sequer estão a velar para o salário alto. A princípio, nós estamos a velar pela experiência. Experiência. Sim. Aplicar o que a gente aprende na Isso. academia. Então, não, deviam se calhar tirar proveito dessa nossa condição frágil. É uma mão de obra barata e capacitada, por que não? Por que não? No geral, acho que o meu conselho para as grandes empresas, assim como as pequenas, não é? E muitas das vezes também é importante nós, jovens, não somente nos focarmos em trabalhar para outrem, mas também garantir condições para que nós próprios sejamos os criadores de novas empresas. Esse é um outro problema que se calhar convém não mencionar, não é? Porque as capacidades financeiras para tal, ou então as concessões de créditos para tal, bom, existem muitos problemas associados a isso. Então, nós vamos obrigatoriamente recorrer à procura de empregos por conta de outrem. Em suma, sei lá, de alguma forma aumentar o número de vagas, sejam elas muito bem pagas ou não, não é? E dar a oportunidade de todo mundo concorrer livremente. Não somente nos fazer muitas das vezes, se calhar, gastar tempo, perder tempo, expectativas. Muitas das vezes nos fazer com que nós saiamos de outros países, porque nós temos o sonho ou o desejo de trabalhar em Angola e posto aqui, não dá em nada. E pronto. E já pensou em trabalhar na Rússia? Quando esteve na Rússia, pensava trabalhar lá ou em Portugal e não em Angola, porque muita gente vai, forma-se e já não volta para a banda, para dar o contributo à nação. Sim, por acaso eu conheço algumas pessoas que acabaram ficando na Rússia trabalhando, porém esse não é o desejo, é o sonho de todo mundo. E eu pessoalmente eu gostaria de trabalhar cá, em Angola, pessoalmente, não é? Não digo pelos outros. E em Portugal, para mim, fica um pouquinho bem mais complicado, porque lá o setor petrolífero praticamente é inexistente. Eles são consumidores e não produtores. Logo, o mercado de trabalho em si, viável para mim, é Angola. Porém, a Rússia também é um forte produtor de petróleo e gás. Seria uma opção, não é? Mas, por enquanto, eu gostaria de me focar no território angolano. Na área de petróleos, na área de petróleos aqui em Angola, tem tido concursos públicos? Quando diz concursos públicos, está a se Por referir exemplo, às empresas públicas, petrolíferas. Petrolíferas. Sonangol, sim, como a tal. Sonangol. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem sempre anualmente. Por acaso eu nunca vi, por isso. Isso vai me criar problemas. Mas enfim, no geral, eu posso dizer que concursos públicos abertos
não necessariamente para as empresas públicas, mas as privadas realizam concursos. Bom, que são as ditas vagas que muitas das vezes nós acabamos encontrados com altos anos de exigência, de experiência, não é? Surge. Mas a Sonangol em si, pessoalmente falando, ela não realiza concursos públicos, mas em muitas ocasiões ela publica uma ou outra vaga específica, não é? Que também acaba crescendo aquela questão da experiência em si, quando aparece. Porém, concursos públicos, conforme tem havido ao Ministério da saúde, da educação. Sim, relações, sei lá, exteriores e por aí fora, não. Por enquanto, pelo menos nos últimos 10 anos, eu pessoalmente não constatei nada do gênero. Quem sabe outros acabaram ouvindo, não é? E eu não, o que é pouco provável. Senhor Kleber, qual é a mensagem que tem a deixar para as empresas e também para os recém-formados? A princípio, para os recém-formados, devemos sempre procurar nos capacitar. Capacitar em termos de formações essas que não chegam a ser tão baratas assim, mas também temos as formações complementares. É muito bom sempre correr atrás, não porque há muitos recém-formados saindo com o pensamento de ganhar os seus balúrdios. Ele não quer ganhar 200 mil, não quer ganhar 150. 5 milhões de kwanzas. Mas a princípio, mais vale ganhar os 150 ou 200, muitas das vezes, mas ter uma experiência que depois vai te fazer sair dos 200 para cima. Então, devemos abraçar as oportunidades que nos são apresentadas, desde que as mesmas agregam valores à nossa formação. E para as empresas, na maior parte das vezes é mesmo uma transparência no que concerne as divulgações das suas vagas de emprego. É que muitas das vezes tu vais para a empresa, tu chegas lá e a resposta é: esta vaga preencheram mesmo semana passada. Olha, se viesses o mês passado, pô, demoraste. Mas o mês passado, não sabias nada. Não existe. Ninguém anunciou. Parte alguma. Simplesmente levantei, acordei, não. Vou para lá. Já fomos para diversos locais, para diversos sítios. Muitos de nós tivemos a oportunidade de ter uma entrevista com, digamos, às vezes pessoas de grande importância mesmo neste país, mas não deu em nada. Então, como jovem, recém-formado, não sou eu, muitos jovens queremos o primeiro emprego. E quando se diz o primeiro emprego, muitas das vezes estamos a dizer um emprego qualquer. É um emprego na nossa área de formação. Não, queremos sim. É dar sequência. Para ter a profissão. Exato, dar sequência àquilo que aprendemos na academia. Certo. É isso que procuramos. Então, esperamos que as grandes companhias, as big, small company, estejam a ouvir, que ouçam esse nosso apelo e que esperamos que haja melhorias. Com certeza que haverá melhorias, né? Diz-se que bons ventos sopram quando a gente vai atrás. Juventude é isso, juventude vai atrás, a juventude quer afirmar-se, quer mostrar que também quer contribuir para a nossa nação. Acham que, essa é uma pergunta também generalizada, será que a questão dos nossos cotas às vezes olharem a juventude como irresponsáveis, será que isso também às vezes belisca naquilo que é a atribuição ou a ter uma vaga numa empresa? Porque vejo que os mais velhos vão olhar para ti: esse jovem tem muito cabelo, tem traço, não é responsável e tal. Já alguma vez te deparou com essa situação de o mais velho dizer-te: és muito jovem, ainda é cedo, ainda tens muito tempo? Olha, eu pessoalmente nunca, até o momento, não é? Nunca. Mas, no caso, acredito que seria muito normal alguém jovem, sem experiência, ocupar um cargo de chefia. Sim. E, no caso, os mais velhos, os mais experientes disserem: não, tipo, essa vaga acabaria sendo um pouquinho complicada tu ocupares. Eu acho isso normal e justo. Não é? Não somente por uma questão acadêmica, mas por questão de experiência, porque muitas das vezes as vagas de chefia exigem que tu tomes decisão
sob pressão. E tu não vais tomar decisão sobre algo que tu não tens conhecimento, muito menos sobre pressão. Se for casos relacionados a isso, eu acredito que seja completamente normal alguém se opor, não é? A ideia de que um jovem recém-licenciado acaba ocupando um cargo de chefia. Porém, noutros termos, eu diria que não, até porque geralmente não tem tido aquele feedback entre o cota, o experiente, e Sim, o sim, recém-formado. Raramente Sim. você vai encontrar alguém a menos que seja fora do recinto profissional. Dentro é bem complicado, tipo tu que não trabalhas, raramente vais conseguir conversar com alguém que trabalha numa empresa dentro dessa mesma empresa. Yeah. Porque quem não tem credencial para sei lá, Não tem circular acesso. dentro, não vai ter acesso. Se não tem acesso, tu não vais conseguir ter esse tipo de interação. É raro, então, até chegarmos a esse nível, quer dizer que até certo ponto tu já tens uma certa abertura nessa tal empresa. O que seria muito bom. Tal oportunidade, claramente, nós conseguiríamos aproveitar da melhor forma possível. Ok. Estamos na reta final. Querem deixar alguns abraços, já deixaram a mensagem, ou querem. Tem alguma questão que não coloquei por descuido que queiram frisar? No caso, a princípio, eu gostaria, no caso aqui, questionasse, não é? De que forma é que essa nossa entrevista, até certo ponto, vai influenciar para o nosso futuro. Essa é uma das questões, e por acaso uma das causas que nos trouxe aqui. Quanto aos cumprimentos, no caso eu mando cumprimentos aos amigos, aos familiares, que de uma ou de outra forma estão a me ouvir, além daquelas pessoas que de uma ou de outra forma também estão na mesma condição que nós, não é? E o conselho que eu dou para eles é o mesmo conselho que eu dou para mim todos os santos dias. Um dia a situação há de mudar, porque as coisas não permanecem estagnadas para sempre. E continuar a acreditar que as coisas vão mudar para o melhor, porque também podem mudar para o pior. Mas enfim, o objetivo aqui é pensar positivo e com certeza as coisas hão de mudar e hão de melhorar. Olha, com certeza que esta entrevista vai mudar alguma coisa, porque a nossa rádio é muito ouvida. Neste momento tem muita gente a seguir a partir do Facebook, e com certeza, e nós também fizemos os recortes das partes que a gente acha, não, essas são partes que as pessoas precisam ouvir. Fizemos recortes de um minuto e a gente põe em nosso canal, em nosso TikTok, que tem mais de 50 mil seguidores e tal, e somos um canal que estamos mesmo em constante atualização, e as pessoas têm estado a seguir, e a gente patrocina também. Certo? Patrocinamos as postagens. Certo, Sr. Kleber. Mensagem para o pessoal, alguma coisa que queira frisar que a gente não, por descuido, também não questionou? A mensagem a princípio é algo também que eu tenho sempre dito a mim mesmo. Nunca desistas. Se tu não correres atrás, ninguém vai correr por ti. Então, faça cada dia um dia. Se hoje não conseguiste, não faça como um fracasso, mas como um aprendizado aquele dia. Nesse dia aprendi, até aqui o próximo dia eu vou fazer melhor. Então, nunca devemos desistir dos nossos sonhos, correr, porque parar é morrer. Uau! E os abraços para quem fica? O abraço vai para todos os meus amigos, em geral. É meu brother que está me ouvindo neste momento a partir da Tuga. E aos familiares. Isso é tudo. Boa. Já mandou abraços? Ok. Nós ficamos por aqui nesta entrevista interessante com dois jovens que têm energia, vontade para contribuir com o seu saber para aquilo que é o engrandecimento do nosso país, né? Na área de petróleos, na área da indústria. Senhor empresário, patrocina juventude, para as entidades governamental, que haja mais abertura e que revêem bem essa questão de 10 anos de experiência, 5 anos de experiência.
porque não tem como a juventude recém-formada ter 10 anos de experiência para estar habilitada a uma vaga. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima edição com mais uma entrevista. Para si que está ligado a partir do nosso site, seja em Portugal, seja no Brasil, na Europa, nas Américas, um abraço forte de Luanda, do Zango, muito, embora está meio cinzento, com frio, tímido, mas nós aqui não paramos. Vamos ficar com música do Cota Adão Pessoa, o nosso Cota, que tem a música intitulada Teté. Ficamos por aqui e voltamos na próxima edição aqui na rádio. Na sair de manhã